Meus irmãos, bom dia. A gente vai iniciar a leitura de hoje, quinta-feira, da semana 4. O Ler com Oração de hoje está em João 17, que diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o título da mensagem de hoje é Viva a esperança pela fé, a salvação da alma. Na leitura de hoje, fala da liderança de Pedro para Tiago, né, na igreja de Jerusalém, e como a prática da circuncisão se tornou prevalente devido ao desejo de evitar perseguições, né? A circuncisão passou a ser vista como uma maneira de escapar da perseguição e levou muitos irmãos naquela época a negarem a cruz de Cristo, né? O que é considerado espiritualmente triste, né? Lamentável. E isso resultou no afastamento de muitos irmãos da igreja, né? Resultou no afastamento dos ensinamentos da palavra, né? Pedro então escreve a primeira epístola por volta de 64 anos depois de Cristo. E essa carta é dirigida aos eleitos que estavam dispersos por várias regiões devido às perseguições, né? E Pedro fala que as regiões eram a Galácia, a Capadócia, a Ásia, a Bititania. Então, a dispersão conhecida como diáspora ocorreu quando muitos judeus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes foram forçados a fugir da perseguição. Então, eles saíram de lá, né? E o destinatário da carta de Pedro são esses judeus cristãos que haviam se refugiado nessas regiões. Então, Pedro escreveu a carta para essas pessoas, né? E aqui fala também e Pedro fala também que ele não menciona a prática da lei ou a circuncisão, destacando que a salvação e a esperança vem exclusivamente pela obra de Cristo e não pela observância da lei, né? A carta que Pedro escreveu enfatiza muito a obediência à palavra de Cristo, né? A palavra profética e a centralidade da sua obra, né? Pedro fala também sobre a regeneração espiritual e o processo contínuo de salvação, que envolve a purificação da fé, assim como o ouro é purificado pelo fogo. A salvação da alma, ela só é alcançada por meio de provações e sofrimentos, né? Mas o valor da fé é purificado e elevado através dessas dificuldades. Quando passamos por essas dificuldades, a nossa fé é elevada, né? O Senhor fala que quando a gente sofre, Ele sofre também, né? Mas isso é um bom sofrimento, né? Aqui no finalzinho do texto, fala assim: Deus precisa que sejam removidas as impurezas da nossa alma, a fim de que o valor da nossa fé seja elevado. E para isso, para nossa fé ser elevada, a gente precisa passar por esses sofrimentos, né? Mas amém. Que o importante é nós sabermos que, por mais que vamos passar por esses sofrimentos, o Senhor vai estar ali conosco, né? Vai estar ali nos abençoando e nos ajudando a passar por essas provações e por esses sofrimentos. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Espero que os irmãos tenham desfrutado comigo. Amém? E Jesus é o Senhor.